E aí, tudo bem? Bom, continuando sobre o nosso assunto, química na engenharia civil, hoje a gente vai falar sobre as propriedades dos metais. Bom, a gente já sabe que os metais são um dos materiais mais utilizados na construção civil em várias etapas de vários processos. Eles compõem a estrutura, eles compõem o acabamento de uma casa, por exemplo, junto com os metais sanitários, ou até mesmo a condução de energia elétrica. Ela é toda feita por metais com fios de cobre. E são justamente essas as características que tornam os metais extremamente utilizáveis na construção civil. Bom, a gente já viu antes que os metais eles têm uma nuvem de elétrons na sua estrutura cristalina. Ou seja, sobram elétrons nos metais. Eles geralmente são doadores de elétrons em uma ligação química. E essa nuvem de elétrons dá uma série de características para os metais. A primeira delas é o brilho na sua superfície, assim como a excelente condutividade elétrica e também condutividade térmica. Os metais são muito bons para trocar energia na forma de calor com outros materiais. Eles absorvem calor muito rápido, assim como eles perdem calor muito rápido também. Outra coisa interessante da gente falar sobre os metais é a sua elasticidade e plasticidade. São duas coisas diferentes. A elasticidade se refere à capacidade de um metal de ser entortado, de ser deformado e voltar à sua forma original. Como, por exemplo, um aramezinho metálico, em que a gente entorta só um pouquinho, ele volta para a sua posição original, certo? Entretanto, se a gente aplicar mais tensão, se a gente aplicar mais força, a gente vai cruzar um certo limite em que esse tubinho de metal vai entortar e daí a gente entra na sua plasticidade, que é a capacidade de deformar o metal na forma com que a gente quiser. Então, a partir do momento que acaba a elasticidade, começa a plasticidade quando a gente está pensando em um tubo metálico ou algum pedaço de metal que a gente esteja entortando. Ficou bem clara essa ideia? Se não ficou, pergunta aqui embaixo que eu tento fazer um vídeo que seja mais específico. Com relação ao comportamento químico dos metais, tem uma coisa que é muito característica deles, que é a oxidação constante que eles sofrem. Por exemplo, o alumínio. A gente sempre enxerga o alumínio um pouquinho fosco na sua forma natural, certo? Na verdade, ele não é fosco, mas aquela primeira camada de alumínio, ela sofre uma certa oxidação e acaba ficando fosca, porque o alumínio naturalmente ele brilharia se ele não entrasse em contato com o oxigênio imediatamente. Então, os metais eles sofrem muita oxidação pelo gás oxigênio, obviamente, quando estão expostos na atmosfera, mas a água também acelera esse processo de oxidação. E essa questão da oxidação, ela é muito importante na construção civil. A gente nunca vai ver um metal estrutural exposto. Se ele estiver exposto, isso até inclusive indica uma patologia nessa construção. Por exemplo, uma coluna de um prédio. Ela tem uma camada de concreto protetora para que não permita com que o oxigênio penetre aquela coluna e comece a atacar os metais que estão lá dentro, ajudando na sustentação. Uma vez que uma coluna perde essa camada protetora e os metais estão expostos, seja ferro, ácido ou qualquer metal estrutural, ela começa a perder a sua capacidade de suportar carga. Então a oxidação dos metais abala um pouquinho a estrutura deles e é uma coisa levada em consideração fortemente na construção civil. Então, por isso os metais costumam estar sempre protegidos, justamente para evitar oxidação e garantir as suas características necessárias para suportar toda aquela carga, todo aquele peso que uma construção vai ter.